O silêncio pode carregar o peso da vingança? Podem os sinos de Natal, tão puros em seu repicar, esconder o som do sangue prestes a ser derramado? Na imobilidade gelada da Virgínia, em 1831, erguia-se uma casa pesada de segredos, suas vigas gemendo como ossos antigos na noite. Por trás de cada hino entoado pelos senhores havia um silêncio subterrâneo, o silêncio daqueles que não tinham voz, nem liberdade, nem misericórdia concedida. E nesse silêncio algo mais sombrio despertava. Na véspera de Natal, quando a alegria disfarçava a crueldade em fitas e luzes de velas, uma mão esperava, firme e paciente, segurando não fé nem cântico, mas um machado. E naquele instante, a própria história prendeu a respiração. Se você deseja acompanhar histórias reais que desafiam o tempo e revelam verdades escondidas, inscreva-se agora no canal e ative as notificações para não perder nenhuma de nossas investigações. Estas não são fábulas, nem contos suavizados pela distância, mas ecos do passado que ainda tremem no presente. Cada nome, cada ato, cada silêncio registrado aqui carrega o peso da história. Junte-se a nós e permita que essas vozes esquecidas o guiem pelas sombras onde a verdade ainda persiste. A terra da Virgínia, em 1831, respirava um ritmo de crueldade sob a fachada da ordem. O inverno avançava com a geada que se agarrava às janelas, branqueando as bordas dos campos já devastados. A terra, rachada e dura, parecia refletir as vidas que nela estavam presas. A plantação se estendia ampla, fileiras de colheitas esqueléticas, erguendo-se como costelas, expostas ao vento. A própria casa se erguia sobre tudo, suas vigas gemendo sob o peso dos anos, suas janelas brilhando tenuemente com o cintilar de velas que não aqueciam as almas ali dentro. Para os escravizados, aquela casa era menos abrigo e mais torre de vigia, um lugar de onde os olhos sempre os seguiam, medindo, pesando e lembrando-lhes de seu lugar. Ao amanhecer o sino soava, seu clangor não como canção, mas como ordem. Pés descalços se afundavam no solo gelado, a pele endurecida pelo trabalho, mas nunca o suficiente contra o açoite do comando. Os campos, ainda que adormecidos no inverno, exigiam cuidados, lenha para cortar, cercas para consertar, fogos para manter acesos, alimentando senhores que jamais sentiam o frio da mesma forma. O silêncio se espalhava entre os que trabalhavam, não o silêncio da paz, mas da sobrevivência. Palavras eram perigosas, até olhares podiam carregar peso demais. E assim aprenderam a manter os olhos baixos, as bocas seladas, os pensamentos trancados atrás de costelas que doíam de contenção. As estações governavam com mão de ferro, indiferentes às vidas que arrastavam em sua maré. O verão queimava a pele sob um sol que assava a própria terra, o outono exigia colheitas com costas curvadas e mãos sangrando. O inverno trazia sua própria tirania, quando a geada mordia a carne e os trapos concedidos pouco protegiam os ossos contra o vento. Os escravizados não possuíam calendários, mas seus corpos carregavam as marcas do tempo. As cicatrizes dos aços do ano passado conviviam com as dores frescas da labuta daquela estação. O tempo não era medido em meses, mas em feridas, em sussurros, em instantes roubados de respiração ao final de dias intermináveis. Dentro da casa grande, risos ecoavam muitas vezes do salão, abafados por paredes grossas de isolamento, fogo e privilégio. O crepitar do pinho na lareira era sua música, enquanto lá fora o ar congelava o sopro de quem não podia entrar. O cheiro de carne assada se espalhava pelo pátio, provocando homens e mulheres que ferviam restos em sopas ralas. A diferença entre calor e frio, fartura e fome, alegria e desespero, não se media em quilômetros, mas em paredes. Paredes que separavam a vida da morte, a liberdade das correntes, a ordem do silêncio. E ainda assim, no silêncio existia um mundo. Os escravizados trocavam olhares na escuridão, seus olhos falando quando suas bocas não podiam. Uma tigela de fubá compartilhada tornava-se comunhão, o toque de mãos, um fio de vida num lugar decidido a lhes arrancar a humanidade. As crianças aprendiam cedo que o riso devia ser contido, a brincadeira escondida, e até as lágrimas podiam ser perigosas.
Cresciam não com brinquedos, mas com lições. Nunca dê as costas quando a sombra do Senhor passa. Nunca esqueça que toda bondade oferecida pode estar envenenada no dia seguinte. Nunca acredite que o Natal significava o mesmo para todos. A casa em si parecia gemer sob o peso dessas verdades não ditas. À noite, quando o vento assobiava pelas frestas, não eram apenas os galhos batendo no vidro, mas o eco de soluços sufocados preenchendo os corredores. As paredes haviam ouvido gerações de orações sussurradas em leitos de palha, preces que subiam e desapareciam nas vigas onde nenhum céu parecia ouvir. Os pisos sentiram os pés nus trêmulos à meia-noite, carregando baldes de água, carregando fardos, carregando dores pesadas demais para ombros jovens. Até os cães no pátio pareciam conhecer a ordem das coisas, leais à mão que os alimentava, mas rosnando para aqueles que arrastavam correntes nos tornozelos. E ainda assim, o Natal se aproximava, uma estação de fartura, música e celebração para os senhores, uma estação em que hinos de paz e boa vontade eram entoados dentro, enquanto lá fora mãos rachadas pelo trabalho carregavam lenha para aquecer lareiras alheias. Não havia descanso, apenas a ironia de cânticos que flutuavam no frio, suas palavras prometendo salvação enquanto a crueldade persistia no mesmo sopro. Para os escravizados, o Natal não era alegria, mas lembrança. Lembrança de que, mesmo com sinos tocando e velas brilhando, suas próprias vidas eram o combustível que mantinha tais luzes acesas. A plantação prendia a respiração naqueles dias que antecediam a véspera de Natal. A neve caía leve sobre os campos, cada floco desaparecendo ao tocar a pele aquecida, que nunca podia ser suficientemente coberta. As sombras se estendiam mais longas, as noites se aprofundavam num silêncio mais pesado, como se a própria terra esperasse. Era dentro desse silêncio que os pensamentos se afiavam, que a paciência se solidificava em decisão. Sob a superfície do trabalho rotineiro, reunir, cortar, carregar, outra colheita se acumulava. Não lenha, não água, mas memória. Cada ato de crueldade, cada humilhação, cada açoite gravado mais fundo no livro de dívidas que um dia exigiria ser pago. Josiah carregava o silêncio como uma segunda pele. Para os senhores era apenas mais uma sombra cruzando o pátio, outro corpo curvado sob o frio, outro par de mãos presas ao labor sem fim. Mas dentro desse silêncio crescia um livro invisível, escrito não em papel, mas em carne, memória e osso. Cada cicatriz em suas costas era uma entrada, cada humilhação somava-se ao saldo. Quando seu senhor o golpeava por uma tarefa inacabada, a marca era registrada. Quando Ruth, sua esposa, era forçada a baixar a cabeça sob insultos, a dor era lançada nas páginas. Quando seu filho Samuel chorava de fome enquanto os cães do mestre eram alimentados, a dívida aumentava ainda mais. Esse livro invisível, mas inegável, Josiah o carregava no rosto marcado, na rigidez de sua caminhada, no brilho contido dos olhos quando ninguém olhava. Para os outros, ele era mudo, obediente, quebrado. Para si, era paciente, calculando, esperando. Seu silêncio não era rendição, mas sobrevivência, e cada momento de contenção era mais uma linha acrescentada a um livro que um dia exigiria acerto. À noite, quando a cabana gelada não oferecia descanso e as crianças se encolhiam contra Ruth em busca de calor, Josiah permanecia desperto. Fixava o olhar nas vigas do teto onde o vento sussurrava, e nesse sussurro ouvia a contagem dos anos. Lembrava-se de sua mãe, já falecida, cuja voz lhe dizia que a terra não esquece, que a justiça pode mancar, mas nunca perde o caminho. Lembrava-se de homens espancados até as costelas cederem, de mulheres violadas até os olhos se apagarem. E cada lembrança era mais uma linha escrita. Sua mente tornara-se contadora da dor, seu coração guardião de dívidas, seu silêncio a tinta que registrava tudo. Nunca falava em vingança em voz alta. Tais palavras poderiam matá-lo antes de lhe dar liberdade, mas afiava sua paciência como se fosse lâmina. No campo, abaixava a cabeça quando ordenado, mas seus ouvidos captavam cada ranger das botas do Senhor, cada estalo de porta, cada palavra negligente.
decorava rotinas, quando a casa dormia, quando os cães eram alimentados, quando a chave esquecida pendia no prego perto da porta da adega. Nada se dispersava. Até a humilhação se transformava em conhecimento, até a dor se convertia em cálculo. À medida que o Natal se aproximava, o livro se tornava mais pesado. As risadas do Senhor ressoavam mais altas, seus cânticos bêbados cortavam o ar noturno, enquanto a família de Josiah passava fome. As mãos de Ruth sangravam no frio da lavagem dos lençóis da senhora, e a tosse de Samuel se aprofundava. Cada som, cada visão, cada dor gravava outra linha no livro silencioso. O peso não o esmagava, mas o moldava em algo inquebrável. Assim, Josiah tornou-se 2 homens em um só. Para o Senhor, silencioso, submisso, invisível. Mas nas sombras, dentro de si, ele era guardião de dívidas, escriba da crueldade, um homem cujo silêncio já não era submissão, mas o afiamento de um machado que ninguém ainda via. O silêncio de Josiah nem sempre fora tão completo. Em sua infância, chegara a cantar suavemente com os outros no campo, um murmúrio que o vento levava como súplica secreta, mas o Senhor desprezava qualquer ruído, odiava até mesmo o sussurro da esperança. Um golpe no rosto bastou para ensinar-lhe que som era coisa perigosa. Desde então, aprendera a arte de desaparecer, de deixar sua voz murchar até que apenas a terra conhecesse suas orações. Ainda menino, começou a construir o livro, primeiro com pequenas anotações. A dor da fome quando lhe negavam um alimento, o roxo deixado pelo peso de uma bota. Mas, ano após ano, os registros escureceram, aprofundaram-se, até que o livro se tornasse seu companheiro inseparável, um gêmeo silencioso que o seguia por toda parte. Quando Ruth entrou em sua vida, seus olhos estavam cansados, mas sua alma ainda não se havia quebrado. Falava pouco, suas palavras eram suaves e seu riso mais suave ainda. No íntimo da cabana, oferecia fragmentos de calor às noites geladas. Samuel e a pequena Anna agarravam-se a esses fragmentos, transformando sombras em brincadeiras, fingindo que o mundo de fora não existia. Josiah os observava com amor e temor, pois cada sorriso arrancado de Samuel era também mais uma linha de medo no livro. Medo do que o mundo faria com aquele sorriso. Medo de quão cedo lhe seria roubado. O senhor era homem de hábitos, cruel não por fúria, mas por costume. Bebia sem medida, golpeava sem pensar, exigia silêncio como forma de culto. Josiah o estudava como quem estuda a escritura, anotando a hora em que sua voz se arrastava sob o peso do álcool, os instantes em que sua arrogância o deixava vulnerável. Cada afronta era lançada nas páginas, o tapa que Ruth recebeu ao escorregar nos degraus gelados, o chicote que quase alcançou Samuel por ter demorado demais diante de um pedaço de pão. O silêncio de Josiah se aprofundava, mas dentro dele o livro rugia, um tomo impossível de queimar, um fardo impossível de apagar. Às vezes, no mais profundo da noite, Josiah recitava o livro em sussurros. Um pela chibata em minhas costas, um pela fome no ventre do meu filho, um pelas lágrimas de Ruth no lavadouro. Sua voz tremia, não de fraqueza, mas da precisão fria de quem sabia que dívidas não podem ficar para sempre sem acerto. Cada entrada não era só memória, mas profecia. Cada palavra murmurada na escuridão anunciava o dia em que o livro seria enfim fechado. Os outros nas senzalas viam a escuridão em seus olhos, mas nada diziam. Eles também tinham livros próprios, ainda que temessem jamais vê-los saudados. Mas o silêncio de Josiah era diferente. Não cheirava a desespero, mas tinha o peso da pedra. Percebiam nele uma paciência perigosa, a calma de uma tempestade que se formava. Permaneciam mudos, pois o silêncio era também seu escudo. Contudo, em seus olhares, ao cruzarem com ele, havia sempre um lampejo breve, como se soubessem que o livro de Josiah não era feito para ficar inacabado. O inverno apertava, noites mais longas, frio mais agudo. As mãos de Ruth rachavam até que sangue se misturava à água com sabão.
A tosse de Samuel tornava-se chiado profundo. O coração de Josiah anotava cada som, cada dor, amarrando-os ao livro que carregava. Não era a ira que o movia. A ira queima rápido. Seu silêncio era frio e duradouro, como a geada que se espalha até rachar o chão. Esse livro não era apenas seu. Pertencia à sua família, à memória de sua mãe, a cada alma que tombara sem ser ouvida no solo escuro da Virgínia. E assim o silêncio se adensava. Tornava-se seu manto durante o dia, sua oração à noite, sua arma sendo afiada a cada injustiça. Falava cada vez menos, até que até seus filhos aprenderam a ler-lhe os olhos no lugar da língua. Mas dentro dessa quietude, Josiah carregava uma certeza mais afiada que lâmina. As dívidas estavam escritas, as páginas preenchidas, e numa noite fria e profana, seriam saldadas por inteiro. A vingança, para Josiah, não chegaria como fogo, viria como gelo, lenta, paciente, silenciosa, até cobrir cada superfície. Não começou pela arma, mas pelo silêncio que o envolvia. O silêncio era o solo onde todos os planos podiam germinar. Sobreviver tinha sido medir passos, calar a língua, observar e esperar. Vingar-se era apenas a evolução natural dessa mesma disciplina. Estudava a casa como quem lê escrituras. Sabia que suas vigas estalavam em certas horas, que suas venezianas batiam quando o vento vinha do leste, que suas portas suspiravam de maneira distinta quando abertas por mãos pesadas ou leves. Reconhecia o ritmo das botas do Senhor na escada, o compasso de suas canções embriagadas, a forma como sua voz arrastava-se depois da terceira taça de uísque. Sabia quando as lamparinas se apagavam e quando a chave da despensa ficava esquecida no prego. Cada detalhe da casa, cada sopro de suas madeiras estava gravado em sua memória. O conhecimento era a pedra de amolar sobre a qual Josiah afiava seu silêncio. Ferramentas estavam por toda parte, escondidas à vista de todos. O machado, destinado a rachar lenha, permanecia diariamente encostado ao cepo. Sua lâmina mordia troncos, mas Josiah a contemplava com outros olhos. A cada golpe contra o pinho ou carvalho, imaginava-a atravessando ossos, seu peso carregando não lenha, mas justiça. Correntes destinadas ao gado enferrujavam enroladas no celeiro. Seus elos frios sussurravam sobre prisão. Mas na mente de Josiah também sugeriam um senhor acorrentado. Até mesmo as colheres e facas na mesa do senhor brilhavam com possibilidades. Um homem que suportara tanta crueldade podia transformar qualquer objeto em cálice de julgamento. A paciência transformou-se em ritual. Nos momentos de quietude após o trabalho, suas mãos percorriam o cabo do machado, sentindo a madeira lisa, gasta pelos anos de uso. Carregava toras mais pesadas do que precisava, testando a firmeza de sua pegada, a constância de seu braço. Para quem o observava, era apenas mais um escravo cumprindo suas tarefas. Mas em seu silêncio, Josiah ensaiava. Cada golpe não era só contra a lenha, mas contra a memória. Pelas lágrimas de Ruth, pela fome de Samuel, pelas preces sussurradas de Ena. Cada estalo de madeira sob a lâmina era um ensaio para um estalo maior. Até suas orações foram se transformando. Antes, suplicava por libertação. Agora, pedia clareza, mãos firmes, força para concluir o livro até o fim. Murmurava não por liberdade, mas por equilíbrio. À noite, enquanto Ruth e os filhos dormiam, seus olhos permaneciam abertos. Escutava a casa além do pátio, suas músicas bêbadas, suas gargalhadas, e contava as horas, até que as vozes se arrastassem, até que as lamparinas se apagassem. Conhecia o ritmo daquela casa como conhecia o compasso de seu próprio coração. O Natal lhe oferecia o palco, a época cobria a crueldade com fitas e cânticos, deixava os senhores descuidados em sua indulgência. A casa fervilhava com preparativos, carnes assadas perfumando o ar, cidra correndo solta, música ecoando na noite fria. Os escravizados se curvavam sob o peso do dobro de tarefas, poliam talheres que nunca tocariam, rachavam lenha para lareiras que nunca os aqueceriam. Quanto mais trabalhavam, mais distraídos ficavam os senhores. O riso bêbado abafava a cautela. Chaves eram esquecidas. Portas ficavam entreabertas.
rotinas quebradas pelas festas. Para Josiah, não era apenas Natal, era oportunidade. O livro guiava. Cada registro se tornava um passo no ritual. Pensava nas orações da mãe ao tocar o machado, na tosse de Samuel ao estudar o sono do Senhor, nas lágrimas de Ruth ao esperar em silêncio. A vingança já não era impulso, era cerimônia, ensaiada e purificada pela paciência. O machado era mais do que ferro e madeira, era a soma de todas as dívidas. Seu silêncio era mais do que resistência, era o hino de um julgamento prestes a ser entoado. Assim, Josiah movia-se com a frieza deliberada do próprio inverno. Falava menos, observava mais, e em seu silêncio tornava-se invisível. Para o Senhor, era apenas mais um corpo a atiçar o fogo, mais uma sombra atravessando o pátio. Mas dentro de Josiah, o ritual se aproximava do fim. O livro estava cheio, as páginas pesadas. Na véspera de Natal, quando os sinos soassem para celebrar a alegria e salvação, o silêncio de Josiah se partiria enfim, e a casa que gemia, com o peso de seus segredos, testemunharia o acerto das contas. A véspera de Natal chegou como um sudário, pesada de geada, envolta na ilusão da alegria. A neve descia suave, cobrindo os campos de branco, enquanto dentro da casa grande as velas ardiam e o riso dos senhores se derramava pelas janelas. A voz do mestre erguia-se acima das demais, arrastada pelo vinho, seus cânticos tropeçando em maldições, com a arrogância de quem acreditava que o mundo se dobrava diante dele. A casa brilhava no escuro como um olho vigilante, mas do lado de fora, as cabanas jaziam na penumbra, onde famílias se encolhiam, respirando nuvens de frio. Josiah estava nessa escuridão, imóvel, silencioso. O machado repousava onde sempre ficava, encostado ao cepo, como se tivesse esperado todo esse tempo apenas por ele. Josiah o tomou nas mãos, devagar, firme, e sentiu o ferro gelado pesar mais do que a madeira, mais do que a pedra, mais do que os próprios anos que carregava nos ombros. Já não era uma ferramenta, era o julgamento. Era o livro invisível, repleto de dívidas, materializado em aço. A travessia do pátio foi curta, mas a cada passo a distância se alongava como eternidade. A neve rangia sob seus pés, abafada pelo silêncio da noite. Os cães ergueram a cabeça, mas não latiram. Estavam fartos das sobras generosas do banquete. A casa se erguia maior a cada passada, suas vigas suspirando como uma besta adormecida, ignorante do golpe que se aproximava. Josiah avançava com a paciência da geada, lenta, deliberada, inevitável. A porta cedeu com um sussurro. Lá dentro, o calor e o cheiro de carne assada misturavam-se ao vinho doce no ar. Do salão, a música fluía, vozes entrelaçadas em festa, bêbadas e descuidadas. Sombras dançavam nas paredes, testemunhas mudas. Josiah encheu o corredor com seu silêncio enquanto subia os degraus, cada passo calculado para evitar o rangido que conhecia. Não levava pressa, mas certeza. O mestre estava largado na poltrona, a cabeça caída, a boca entreaberta, um copo escorregando dos dedos frouxos. O fogo rugia atrás dele, projetando espectros vacilantes nas paredes. Josiah ficou parado um instante, observando. Ali estava o homem que escrevera a dor de gerações na carne dos outros, que havia feito do silêncio correntes. Mas ali, tombado no vinho, parecia pequeno, frágil, mortal. Josiah ergueu o machado. A lâmina captou a luz, reluzindo num clarão breve, e desceu. O tempo quebrou. Cada segundo se esticou no ar, e o peso de séculos desabou com o ferro. O silêncio rompeu-se, não em grito, mas em estalo. O som seco do osso cedendo. Era como o sino da meia-noite, um cântico de vingança que nenhum hino abafaria. O sangue manchou a madeira, o fogo rugiu mais alto, e a casa inteira pareceu estremecer. As paredes que haviam ouvido orações sufocadas, soluços e murmúrios, agora testemunhavam apenas a voz da justiça. O corpo do mestre tombou mole, o vinho se derramando no tapete como uma segunda ferida. Pela primeira vez, o silêncio de Josiah falou, não com palavras, mas com a irrevogabilidade do ato. Ele não permaneceu. A casa, antes fortaleza de crueldade, agora parecia vazia, despida de poder.
Josiah se voltou, seus passos firmes, o machado ainda pesado em sua mão. No salão as vozes hesitaram, os risos vacilaram, os sussurros cresceram, mas ele não correu. Desceu as escadas como havia subido, cada tábua rangendo como uma velha testemunha confessando. A noite gelada o recebeu, a neve intacta, as estrelas frias e silenciosas. Atravessou de volta o pátio, outra vez envolto em silêncio. Nenhum grito, nenhum alarme, nenhuma perseguição se ergueu atrás dele. Apenas os cânticos distantes, agora ocos, flutuando no ar gelado. Josiah encostou o machado de novo no cepo, sua lâmina ainda úmida sob o luar, como se nada houvesse mudado. Mas tudo havia mudado. O livro estava selado, a dívida paga. O silêncio que fora sua prisão tornara-se sua arma. E naquela noite de Natal falou mais alto do que qualquer canção. A manhã nasceu pálida e quebradiça, a geada agarrada a cada superfície como mortalha. A plantação despertava devagar, mas havia um peso no ar, como se a noite tivesse deixado um gosto que ninguém conseguia engolir. A notícia começou a se espalhar em fragmentos, levada em murmúrios da casa grande, às cabanas, da cozinha ao terreiro. O senhor estava morto. Alguns diziam que caíra da poltrona em sua bebedeira, outros juravam ter ouvido durante a noite um som de árvores se partindo. A verdade estava ali, no tapete manchado de sangue, na marca que nem o fogo da lareira conseguiria apagar. Mas ninguém ousava dizê-la em voz alta. Antes do meio-dia, vizinhos começaram a chegar em suas carruagens, as rodas esmagando a neve gelada. Entraram na casa com rostos tensos, mascarados de simpatia, curiosidade mal disfarçada. Encontraram a senhora trêmula, a pele lívida, a voz quebrada de tanto repetir sua incredulidade. Jurava que o marido fora levado pelo destino, fulminado pelo acaso ou pela mão do próprio Deus. Nenhum ousou levantar hipótese contrária, ainda que o olhar revelasse suspeita. E quando voltavam os olhos para Josiah e os outros escravizados, nada viam além do silêncio. Ele permanecia, como sempre, obediente, mudo, invisível. Na comunidade cativa, não se falava, apenas olhares cruzados, nunca palavras. À noite, em volta do fogo, erguiam cantos baixos, sem letra, carregados de mais verdade que qualquer língua ousaria arriscar. As crianças eram mandadas calar, advertidas a não perguntar, a não repetir o que haviam ouvido. Mas nos olhos delas brilhava algo novo, algo como admiravez. O medo andava de mãos dadas com uma centelha de esperança. Dias depois, os jornais publicaram suas versões. A tinta envolveu o acontecimento em meias verdades, como sempre. Morte súbita em propriedade da Virgínia, estampava a manchete. Falam de acidente, de doença, de coração frágil enfraquecido pela bebida. Nenhuma folha ousou escrever assassinato. Nenhum editor arriscou mencionar rebelião. Admitir que o silêncio tinha se erguido em vingança seria perigoso demais. Assim, a verdade se esgueirou pelas margens, pelas conversas em tabernas, nos cochichos trocados ao pé de cercas, onde os feitores não alcançavam. A senhora tentou restaurar a ordem. O chicote voltou a estalar, o trabalho prosseguiu, mas o ritmo se perdera. A casa parecia gemer mais pesado, suas vigas carregando o eco do machado. Os campos já não eram apenas campos, eram cemitérios de segredos, a terra engrossada de memória. A poltrona do mestre permaneceu vazia junto à lareira e ninguém ousava ocupar seu lugar. A mancha no tapete nunca desapareceu por completo, por mais que fosse lavada. Era a cicatriz aberta, ferida que falava mais alto que as ordens trêmulas da senhora. Josiah seguiu seu silêncio, como se nada tivesse mudado. Levava lenha, rachava, baixava a cabeça ao ser chamado, mas em seu silêncio havia algo novo. Não só paciência, não só contenção, mas lenda. Os outros passaram a olhá-lo de outra maneira, ainda que seus olhos logo se abaixassem quando algum feitor se aproximava. À noite, em lugares ocultos, o nome dele era sussurrado. O homem que quitara o livro, o que dera voz ao silêncio. O medo e a admiração espalharam-se juntos. Uns temiam que a vingança trouxesse castigo sobre todos. Outros respiravam mais fundo, como se o ar enfim tivesse se tornado menos pesado, como se um só ato de justiça tivesse rachado séculos de crueldade. Mas ninguém acusou, ninguém confessou.
O silêncio permaneceu intacto, pacto mais sólido que grilhões. Com o tempo, a história começou a se torcer, como todas as histórias fazem. Uns juravam que Josiah golpeara com o machado. Outros diziam que fora o fogo que consumira o Senhor em seu sono. Havia ainda aqueles que murmuravam sobre veneno misturado ao vinho. Os detalhes se desfaziam, borrados pela incerteza. Mas a essência permanecia intocável. Um mestre havia tombado, e o silêncio fora a arma. A verdade dissolveu-se em rumor, e o rumor em lenda, até que ninguém podia afirmar com certeza o que de fato ocorrera naquela véspera de Natal. Mas todos que haviam vivido aquele tempo sabiam. Algo tinha mudado para sempre. A casa já não erguia-se como antes, e os campos carregavam outro peso sob a geada. Dizem que o silêncio tem voz própria, que ecoa mesmo depois que as palavras se apagam. Na Virgínia, o silêncio da véspera de Natal de 1831 se transformou em mais que memória, tornou-se mito. O machado caíra uma única vez, mas seu som não morreu. Espalhou-se pelas cabanas, infiltrou-se no solo, gravou-se nos ossos da casa que sempre gemera com segredos. Cada estalo de madeira, tal em diante, parecia relembrar daquela noite, como se a própria casa sussurrasse a dívida finalmente paga. Com os anos, os nomes se apagaram, os detalhes se confundiram. Alguns diziam que Josiah desaparecera nas matas, engolido pela neve e pelas sombras, nunca mais visto. Outros garantiam que ele permanecera entre os seus, ainda silencioso, ainda dobrado sobre o trabalho, intocável porque ninguém ousava acusá-lo. Havia até quem afirmasse que ele deixara de ser homem para se tornar outra coisa, um espectro. Contavam que, em noites de lua cheia, quando a geada brilhava branca sobre os campos, via-se sua sombra caminhar em direção à casa grande, machado em punho, silêncio mais pesado que o frio. Os cativos transmitiram a história como aviso e como esperança. Ao redor das fogueiras, mães embalavam filhos com o conto, ensinando que o silêncio podia ser afiado, que a paciência podia virar arma. Pais sussurravam a seus filhos que o livro das dívidas jamais se fechava, que cada crueldade escrita na carne de seu povo um dia encontraria resposta. Nunca pronunciavam o nome de Josiah em voz alta, nomes podiam trair, mas nos olhos brilhava reverência, o saber de que alguém falara por eles na única língua que a crueldade compreendia. Os vizinhos brancos narravam de outra maneira. Falavam de acidentes estranhos, de mortes súbitas, de maldição que rondava a casa. Uns afirmavam que a própria terra se voltara contra o Senhor, que a geada trouxera julgamento inevitável. Sussurravam sobre sombras que rondavam o terreiro, sobre vozes carregadas pelo vento, sobre silêncios que pareciam sobrenaturais. O medo se infiltrava em suas conversas. Medo de que o que acontecera uma vez pudesse acontecer de novo. Medo de que o silêncio escondesse uma tempestade em cada campo. Assim a história se espalhou, mudando em cada boca, borrando a linha entre verdade e lenda. Mas a essência nunca se perdeu. Numa noite destinada à alegria, o silêncio se quebrou, e a vingança respondeu a séculos de crueldade. O machado deixou de ser simples ferramenta, tornou-se símbolo, capítulo escrito não com tinta, mas com sangue e paciência. Josiah deixou de ser apenas homem, tornou-se eco, presença assombrada em cada estalo de madeira, em cada sopro de vento pelos campos nus, em cada silêncio que caía sobre as cabanas. A história esqueceu os detalhes, mas a lenda permaneceu. E a lenda não precisa de verdade para durar. Precisa de silêncio. E o silêncio carrega mais longe que qualquer canção. Ainda hoje, dizem, se alguém andar pelos campos congelados da Virgínia numa véspera de Natal, pode ouvir o estalo distante de um machado, a súbita quietude de uma casa prendendo a respiração, o som do silêncio virando julgamento. E então se sabe, a vingança, uma vez pronunciada, nunca se apaga, ela fica inacabada como um livro de contas que jamais se fecha,